Olá, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos para o nosso webinar. Tem um chat aqui do lado. Boa tarde, estou vendo aqui que vocês já me mandaram mensagem. Peço só para que me confirmem se vocês me veem bem, se me ouvem bem, só para a gente alinhar tudo nesse começo para garantir que o nosso webinar, a nossa conversa nessa tarde, que ela vai fluir muito bem, que nós vamos atingir o nosso objetivo. Só me digam, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo ok com o som, tá? Estou acompanhando vocês aqui pelo chat ao lado. Estão me conseguindo me acompanhar? Olá, pessoal, vocês estão me acompanhando? Tá tudo bem? Só me deem um ok pelo chat, por favor, para eu garantir que vocês estão me vendo bem. Vamos lá. Então, vamos começar aqui. O nosso tema nessa tarde, a pedido da Vetor, nós faremos alguns webinars essa semana, né? E eu fui convidada especificamente para falar a respeito de atividades intencionais de bem-estar. O nosso intuito é justamente trazer os ganhos da psicologia positiva, poder dizer as contribuições da psicologia positiva nesse momento em que nós passamos, né? Nós estamos vivendo um momento que eu acredito, né, que assim como eu, vocês não imaginavam que no mês de março nós estaríamos nessa realidade tão diferente daquilo que era planejado para a nossa vida, né, para esse momento específico da nossa vida. Então, todos nós estamos em um momento emocional diferente daquilo que nós planejamos. Então, a ideia de pensar e estruturar essa semana para falar sobre emoções é justamente para nós aprendermos a lidar com tudo isso, a como pensar, então, em nos estruturar para que seja um momento positivo, ainda assim, né, de crescimento, de ganhos emocionais para nós e para que a gente consiga sair cada vez mais saudável dessa situação. A questão principal é a nossa saúde emocional. O que a gente preocupa nesse momento, enquanto psicólogos, né, que eu sei que muitos me acompanham aqui são psicólogos, é justamente com a questão emocional das pessoas, em como cuidar das pessoas neste momento tão diferente da nossa vida, tão diferente, né, da demanda do que a sociedade nos pede. E para isso, então, nós vamos trazer esses ganhos da psicologia positiva e pensar, então, o que na prática nós podemos fazer para estarmos melhor enquanto questão emocional, estarmos mais preparados para as próximas etapas do que nós vamos enfrentar, sejam elas quais forem. Neste momento específico, a sociedade precisa de nós, né, e precisa de pessoas saudáveis para que a gente possa aí conseguir passar por esse momento tão difícil. Então, a questão emocional, mais do que nunca, ela é demandada. Então, eu vou só projetar aqui para vocês, para que a gente comece a acompanhar então, né? Esse é o tema do nosso webinar, atividades intencionais de bem-estar, como cuidar das nossas emoções em meio a esse momento de caos. Esse material, ele fica disponível para vocês, assim como um material complementar, a Vetor disponibiliza para aqueles que tiverem feito as inscrições, então vocês conseguem baixar posteriormente todos esses slides e o material complementar também, tá? Só para vocês conseguirem acompanhar melhor. Quando nós fizemos a preparação desse momento, é justamente para pensarmos o que a gente pode fazer nesse momento, o que nós podemos oferecer para a sociedade de uma maneira geral.
Então, só para me apresentar para vocês, eu sou Poliana Landim, sou psicóloga e desde que me entendo por gente, eu quis cuidar de gente, né? Eu lembro que o meu primeiro contato com a psicóloga foi mais ou menos aos 5 anos. E naquele momento eu disse que eu queria cuidar das pessoas assim como eu fui cuidada. Foi uma psicóloga que trabalhava no hospital, né? Eu fui ser internada para uma cirurgia. E aí veio uma pessoa, uma mulher linda, que eu me lembro dela como uma pessoa muito linda, e conseguiu me acalmar ali no meio da meu momento de caos. Aquele era o meu momento de caos, que eu deveria ser internada sem minha mãe, e para mim, naquela altura dos 5, 6 anos de idade, era um desafio muito grande. Então eu pensei, nossa, eu quero futuramente cuidar das pessoas assim, tratar e cuidar das pessoas dessa forma. Então, esse foi o meu primeiro contato, e desde então eu sou apaixonada por psicologia, sou apaixonada por ser psicóloga. Então, eu sou do interior aqui de Goiás, né, então o sotaque puxado aí do R, vocês podem imaginar que é justamente por causa da minha regionalidade, e vim para Goiânia para estudar. Então, eu fiz PUC aqui, né, a Pontifícia Universidade Católica, que era até então a única universidade que oferecia psicologia. Eu fiz psicologia, depois eu fui entender a minha visão de mundo, fiz psicodrama, e aí sempre atuei muito na área organizacional, que era a minha paixão, ajudar as pessoas dentro das empresas a se conectarem melhor com o seu trabalho, para que ele não fosse só um motivo de sofrimento, mas que ele fosse também um local de realização, né, de cumprir o seu propósito de vida. E aí eu busquei uma instituição para fazer minha pós-graduação, então o IPOG foi a instituição em que eu me pós-graduei em gestão de pessoas e estou lá desde 2010. Comecei como aluna, depois como gestora de pessoas, né, gerente de recursos humanos, e hoje eu estou como professora e coordenadora da pós-graduação, né, então a especialização em avaliação psicológica e a especialização em psicologia positiva estão lá sob a minha coordenação. E desde que a gente começou esse contato de oferecer para psicólogos, né, a avaliação psicológica, que é um curso exclusivo, então nosso contato com a Vetor é desde então, e isso me traz muita alegria, né, poder estar aqui a convite da Vetor também ministrando esse webinar, conduzindo esse webinar com vocês. Então a minha área é gestão de pessoas, sempre foi esse contato das pessoas com o seu trabalho, como eu disse anteriormente, mas nos últimos anos eu entendi que existe uma ciência que embasa esse contato, essa relação pessoa-trabalho, de uma maneira mais primordial, novamente, como eu disse anteriormente, que seja fonte de energia e aprendizado esse trabalho também, e não apenas uma fonte de renda. E aí, durante o meu mestrado, que é em avaliação psicológica, fiz na Universidade de São Francisco, eu conheci a psicologia positiva, que é hoje a minha ciência paixão, né? Então, o que nós vamos conversar aqui nessa tarde é justamente sobre a psicologia positiva, entendendo um pouco aí as premissas da psicologia positiva e por que ela é a ciência do bem-estar, então, né, o fundamento principal desse nosso webinar. Hoje eu atuo como coach de pontos fortes, que é uma linha da psicologia positiva, especificamente uma formação dentro da Gallup, né, que é um instituto internacional que tange a pontos fortes, talentos, e então esse olhar para a potencialidade humana é o que eu levo hoje dentro das empresas, nos meus atendimentos, é um olhar para o bem-estar voltado para a apreciação das potencialidades humanas, talentos, forças de caráter, para transformar isso em ponto forte. E aqui, como o material fica disponível para vocês, eu deixo minhas formas de contato também, caso vocês queiram entrar em contato posteriormente, né, ou pela Vetor, ou via o meu contato pessoal, então o meu e-mail, minhas páginas ali de redes sociais, eu faço questão de deixar à disposição para vocês, caso queiram ou necessitem de alguma informação posteriormente. Então, sobre qual que é a nossa linha de conversa nessa tarde? Nós vamos falar inicialmente o que é a psicologia positiva, sobretudo porque eu sei que grande parte, né, das pessoas que têm contato com a Vetor, nós temos muitos psicólogos, e como psicóloga eu tenho uma bandeira muito grande, que é falar sobre essa ciência, para demonstrar que não é nada alternativo ou fora da psicologia enquanto ciência raiz, né, ciência matriz ali que nós somos ligados. Então, entender de onde vem a psicologia positiva, quais são os pilares do bem-estar que essa ciência nos traz, qual é a fórmula da felicidade ou fórmula do bem-estar, de onde surge essa fórmula, né, e qual a importância dela para nós nessa tarde e neste momento específico que nós vivemos, e aí sim falar de atividades intencionais que os autores propõem para momentos como este, para aumentar o nosso bem-estar e para aumentar a nossa saúde emocional também. Então essa é a nossa sequência, né, que nós vamos conversar nessa tarde.
E eu deixo aqui para vocês também a referência bibliográfica de tudo que nós conversamos. Então, o primeiro livro é A Ciência da Felicidade, que está ali o grande embasamento de atividades intencionais de bem-estar. A autora é Sonja Lyubomirsky, que ela vem falar sobre a fórmula da felicidade, quais as atividades que nós podemos fazer intencionalmente para buscar o bem-estar. Então, é um livro que, de certa forma, ele é relativamente difícil de se achar, né, porque nós não temos novas edições, mas é um livro que talvez em sebo, né, o meu especificamente, eu consegui comprar em um sebo, então quem for procurar, dou a dica de procurar aí livros usados, porque realmente novo a gente não consegue encontrar. Já o Felicidade Autêntica e o Florescer, nós temos uma nova versão dos dois livros, inclusive tem o Seja Otimista também, né, o Otimismo. E aí, os dois são de Martin Seligman, então tem essa nova versão, a capa bem bonita também, que é facilmente encontrado, mas caso vocês tenham essa versão anterior também, é o que nós vamos conversar hoje à tarde, principalmente quando nós falarmos sobre os elementos do bem-estar, né? O que a ciência nos diz a respeito desse bem-estar. Outros dois livros importantes para a gente é esse Positividade, da Barbara Fredrickson, que ela vem nos trazer a respeito das emoções positivas, qual a importância das emoções positivas para nós, o que são emoções positivas, né, que é o que nós vamos conversar antes de falar das atividades intencionais. E este é o último livro, né, que é de Csikszentmihalyi, ele vem nos dizer a respeito do flow, né, a descoberta do fluxo, ele traz toda essa teoria do que é flow, quais as atividades que nos deixam em flow, então, que são atividades que também de uma alta potencialidade de bem-estar, de emoções positivas, e aí tem um momento específico que nós vamos falar sobre isso, então, deixo como indicação. Então, esses são os livros que vão permear aqui a nossa conversa, eu gostaria de deixar até para mostrar aqui, novamente, é um assunto altamente científico, ele é comprovado cientificamente, nós podemos auxiliar muitas pessoas a lidarem com as questões emocionais baseado em referencial teórico muito bem consolidado, né? Então, por isso que eu deixo e faço questão de deixar aqui para vocês essas indicações de referência bibliográfica. E aí, quando nós falamos de psicologia positiva, nós estamos falando da ciência do bem-estar, né? Então, de uma ciência que se debruça a entender o bem-estar, a entender qual é a formatação desse bem-estar e como ajudar as pessoas, então, a terem atividades ou ações que visem esse bem-estar. Então, a psicologia positiva, ela nasce como uma ciência que quer investigar a felicidade, né? Investigar cientificamente a felicidade. Por isso, aquele primeiro livro do Seligman que eu indiquei para vocês, que é o Felicidade Autêntica, tem justamente felicidade no nome, né, para mostrar que nós podemos buscar uma felicidade que seja autêntica, baseada naquilo e em quem eu sou, nas minhas características pessoais, em busca ali de ter uma saúde emocional e que isso se transforme em resultados que sejam fortalecidos para mim, que sejam interessantes para mim e para a sociedade de uma maneira geral, que eu consiga impactar positivamente a sociedade e assim, tanto o indivíduo quanto a sociedade, que eles possam caminhar para o florescimento, que é algo que nós vamos conversar agora. Então, para a gente entender a história, né, eu sei que alguns que estão aqui são psicólogos e alguns não são, então, qual que é a história da psicologia positiva? No final da década de 90, mais especificamente em 1998, houve uma eleição para a presidência da APA, Associação de Psicologia Americana. Quando nós falamos da APA, nós falamos de uma instituição, uma associação que, por mais que ela é americana, ela tem um peso mundial, ela tem um peso na psicologia de uma maneira geral. Então, a psicologia enquanto ciência, né, é relativamente nova, né, nós temos cerca de 100 anos enquanto ciência, e a APA foi a primeira associação a ser fundada desde que a psicologia foi instituída enquanto ciência. Então, a APA foi a primeira associação, aí já mostra o quanto ela tem um peso, né? E aí, quando nós falamos que nós somos psicólogos, aí os psicólogos vão entender muito bem, nós entendemos que a APA, ela também tem um peso para mim, que sou psicóloga aqui no Brasil. Então, se eu vou produzir cientificamente, se eu vou escrever um artigo científico para publicar, enquanto psicólogo, nós seguimos as normas da APA e não da ABNT.
Enquanto avaliação psicológica, um exemplo mais específico, nós temos standards, que são ali informações específicas, critérios específicos que vêm lá da APA e que regem, né, que trazem um norteamento para como produzir ciência, como produzir avaliação psicológica, instrumentos aqui no Brasil também. Então, é uma instituição que tem um peso muito grande para a psicologia de uma maneira geral. Então, houve, assim, a eleição da APA, né, para quem seria o novo presidente da APA, e Martin Seligman foram candidatos naquele momento. Seligman, ele já era um profissional amplamente conhecido, já tinha mais de 35 anos como pesquisador, como produtor, né, autor de bibliografia, principalmente no que tangia ao adoecimento mental. Então, era um profissional que se debruçava muito na psicologia, que estudava bastante, que produzia cientificamente, professor da Universidade da Pensilvânia, que quando a gente olha enquanto universidade também, tem um peso muito grande, é uma das mais tradicionais nos Estados Unidos. Então, como profissional muito respeitado, ele foi eleito presidente da APA. Ele ganhou a eleição, e ele conta tudo isso no livro Felicidade Autêntica. E aí ele diz que, ao ser eleito presidente da APA, ele foi revisitar, ele foi entender, buscar, né? Então, se eu estou como presidente da maior associação, de uma das mais respeitadas mundialmente, da área da psicologia, eu preciso entender o que é essa psicologia, né? O que nós entregamos para a sociedade. Foi aí que ele disse que revisitou os princípios fundamentais da psicologia. Então, ele foi lá na Constituição, o que é a ciência psicologia, e buscou entender o que a psicologia entrega para a sociedade. E ele se deparou com esses 3 princípios que eu deixei nesse slide aqui para a gente conversar. Então, a psicologia enquanto ciência, ela tem o princípio de tratar ou cuidar das doenças mentais, tornar a vida das pessoas mais produtivas, identificar e desenvolver talentos. São os nossos 3 princípios, ou seja, um psicólogo, quando ele atua em psicologia, quando ele estuda a psicologia, nós queremos entregar para a sociedade tudo isso. Ajudar as pessoas a cuidarem da questão mental, né, do adoecimento mental, ajudar as pessoas a serem mais produtivas e ajudar as pessoas a identificar e desenvolver os seus talentos. E aí, naquele momento, ele disse que ele percebeu que, de certa forma, não era aquilo que nós entregávamos enquanto ciência, psicologia para a sociedade. Que a psicologia, ela investiu muito tempo em estudar, o que é de extrema importância, né? Estudar o adoecimento humano, mas pouco ela havia investido e constituído enquanto ciência para estudar a potencialidade humana, que seriam os 2 outros princípios, que é tornar a vida das pessoas mais produtivas, identificar e desenvolver talentos. E aí é interessante porque é algo que Maslow já tinha dito lá em 1960. Então, lá no livro Personalidade e Motivação, que a gente conhece porque ele descreve ali a pirâmide de Maslow, né, tão bem, ele tem um capítulo que ele diz, em busca de uma psicologia positiva. E ele diz exatamente isso. A psicologia tem sido muito bem sucedida em estudar o adoecimento humano, é muito importante porque isso nos revelou muito sobre as perturbações humanas, sobre as questões psicológicas humanas, mas pouco nos revelou sobre as considerações psicológicas alcançáveis, as aspirações humanas, sobre como desenvolver e potencializar o resultado humano. Então, ele já relata isso na década de 60, e Seligman retorna, então, com essa mesma questão. Nós temos fortalecido uma investigação que é de extrema importância sobre o adoecimento humano, só que pouco havia sido investido, então, em estudar as potencialidades humanas. Então, o que ele faz, como presidente da APA, é instituir um campo científico que, então, se debruçasse em estudar essas 2 outras vertentes. Claro que nós sabemos que já existiam profissionais que pesquisavam sobre isso, né? Então, eles reúnem esses profissionais, fundam um campo científico denominado psicologia positiva. Então, principalmente psicólogos, às vezes me perguntam, né? Então, é algo que se separa da psicologia enquanto ciência, é algo alternativo, é algo que vem negar a psicologia tradicional? De maneira nenhuma.
É algo que vem ampliar e, de certa forma, nos dar posse daquilo que já é ciência, né? Então, a psicologia, ela já é essa ciência que visa investigar as potencialidades humanas. Aqui nós trazemos, então, enquanto campo científico, uma formatação mesmo, né? Para que as pessoas investigassem isso de maneira mais aprofundada. Então, o que Seligman faz, enquanto presidente da APA, é instituir esse campo, unindo os principais pesquisadores da área para falar a respeito de como ajudar as pessoas, então, a se tornarem mais produtivas, a identificar as suas potencialidades, como ajudar essas pessoas a florescerem, né, a conseguir entregar o seu melhor. Por isso é que a gente coloca que o foco da psicologia positiva é naquilo que o ser humano já tem como funcional. E como é uma área que Seligman reúne todos os profissionais que já estudavam a respeito do assunto, ela é uma área multiprofissional, ela não é restrita a psicólogos. Tanto é que a própria formação em psicologia positiva, ela não é restrita a psicólogos justamente por isso. Porque quando Seligman reúne os pesquisadores, nós temos intersecção ali de várias autorias, de vários segmentos, então é uma ciência multidisciplinar, é um campo científico multidisciplinar. Então, ela é a ciência que estuda esse bem-estar, que a gente chama de bem-estar subjetivo, porque o bem-estar, ele é diferente para mim do que é para você, né? Então, algumas ações que podem ser ações de bem-estar para mim, pode ser que não sejam ações de bem-estar para você. Então, quando Seligman diz de bem-estar subjetivo, é um bem-estar que visa identificar a singularidade das pessoas e que dentro dessa singularidade se encontre aquilo que realmente faça bem dentro daquela configuração deste ser humano, né? Então, é a ciência do bem-estar no sentido de ser a ciência que estuda a singularidade, as potencialidades, a melhor versão de cada ser humano para que ele consiga encontrar as atividades, então, que o faça bem e que ele impacte positivamente na sociedade também. E aqui nós temos, então, a definição do que é psicologia positiva. Então, psicologia positiva é o estudo científico das forças e virtudes que permitem aos indivíduos, organizações e comunidades a atingirem o seu desenvolvimento pleno. Então, aqui é a ciência que, então, olha para o indivíduo como um ser capaz de impactar as organizações, a comunidade, para que nós, enquanto humanidade, nós consigamos ter um desenvolvimento que seja pleno dentro das nossas potencialidades. Cada um dentro da sua singularidade, impactando positivamente a sua vida e, por consequência, a vida das pessoas que estão com você e, novamente, a sociedade de uma maneira geral, né? Então, nós falamos que a psicologia positiva é essa ciência que quer esse olhar diferente para o todo, né? Que as pessoas e instituições e comunidade e humanidade possam viver esse florescimento, esse desenvolvimento que seja pleno, que seja sustentável. Principalmente, eu acho que a palavra sustentável, que para a gente é uma palavra importante. E aqui vem uma frase de filosofia, né? De um filósofo que diz que viver de modo feliz, todos almejam, mas quando se trata de ver com nitidez o que torna feliz a vida, então os olhos ficam ofuscados. E eu gosto bastante dessa frase, porque ela é uma frase que nos faz pensar a respeito da nossa singularidade e da nossa felicidade, né? Então, quando se trata de ver com nitidez o que torna feliz a vida, então os olhos ficam ofuscados. De uma maneira geral, todos nós queremos felicidade, queremos estar bem, queremos ser felizes. A psicologia positiva, ela vem nos chamar, então, para ter um olhar que nós consigamos ver essa felicidade baseado verdadeiramente em quem nós somos, na sociedade que nós estamos inseridos, nas pessoas que convivem conosco, no trabalho que eu realizo, no trabalho que eu entrego, né, no serviço que eu entrego para o mundo. Então, de uma maneira geral, é esse impactar a humanidade. E quando a gente fala de um olhar verdadeiro, é tirar esse ofuscamento, é entender que quando o bem-estar é subjetivo, é um bem-estar que é meu, dentro da minha singularidade. O que acontece muitas vezes é que nós queremos buscar a felicidade ou o bem-estar baseado na versão ou na visão ou na vida de uma outra pessoa. Então, esse tirar o ofuscamento do nosso olhar é que o nosso olhar ele seja verdadeiramente voltado ao que nos faz feliz, ao que nos faz bem, ao que nos realiza, ao que é funcional para nós. Então, a ciência e a psicologia,
ela se debruça a estudar muito bem essa nossa singularidade para nos tornar capazes, dentro desse autoconhecimento, de entender o que me faz verdadeiramente bem. Um desses exemplos é quando ela estuda ali a potencialidade humana, que ela vai entender quais são as características pessoais que nós temos que nos levam a ser seres humanos funcionais, que nos leva a ser esse ser humano singular que impacta por meio da produtividade de uma maneira saudável na humanidade. E aí essa pergunta, né? Então, o que é felicidade para você? Quais são as coisas que nos trazem, eu pergunto para mim também, né? O que traz bem-estar para mim? O que traz bem-estar para a minha vida? É uma pergunta que nós precisamos fazer. O que me faz bem? Que tipo de atividade, aí seja no trabalho, mas atividade de uma maneira geral, que eu faço que me faz bem, que me torna uma pessoa mais feliz, que me traz mais emoção positiva? E essa pergunta, ela nos leva a entender o que é funcional para nós. Quais são as situações que nos tornam mais funcionais, né? Que aumentam a nossa emoção positiva ali e que nos deixam com maior nível de dopamina, serotonina, então, por isso, uma sensação de maior bem-estar. A psicologia positiva, ela tem 3 campos científicos, né, que é como se fosse 3 áreas, 3 blocos de divisão de investigação científica. O primeiro é o estudo das emoções positivas, então, o que nós vamos conversar aqui é muito centrado nesse primeiro pilar, que é o estudo das emoções positivas, então eu quero apresentar para vocês essas atividades, o que nós temos de investigação que nos traz aí mais emoções positivas. O segundo pilar é o estudo dos traços positivos, que é entender quais são as características humanas, a singularidade humana, desde entender quais são nossas forças, nossas virtudes, nossos talentos, mas também a nossa capacidade atlética, a singularidade de cada um, né, o que cada um consegue entregar que seja ali a sua potencialidade para o mundo. E o terceiro aspecto, né, terceiro pilar ali de estudo, é o estudo das instituições positivas. Então, estudar, por exemplo, a família, né, democracia, o círculo moral, que promovem forças e virtudes que levam a pensamentos positivos. Então, aqui são 3 campos científicos. De uma maneira geral, um acaba impactando o outro, né, claro. Quando a gente fala de emoções positivas, eu que trabalho com organizações em busca de instituições positivas, que é o terceiro pilar, eu sei que eu preciso trabalhar dentro das empresas, com as pessoas que buscam ali consultoria de carreira, também as emoções positivas, porque elas que nos trazem um bem-estar, que nos trazem uma saúde emocional. Mas aqui é para a gente ver que ela é uma ciência que ela se debruça muito em entender quais são os aspectos funcionais do ser humano, dividido nessas 3 áreas em específico. E aí, quando a gente fala aqui de florescimento humano, que é o despertar das potencialidades rumo à realização, nós estamos falando de que cada um de nós, cada ser humano, ele tem uma potencialidade em si, e que quando ele consegue colocar essa potencialidade a serviço, ou seja, externalizar, colocar para fora o potencial que ele tem, ele impacta de maneira positiva a humanidade, né? De certa forma, eu já disse isso para vocês. Mas vamos aqui imaginar que cada um de nós temos uma semente, que é a nossa essência. E que nessa essência contém as nossas qualidades, a nossa personalidade, a nossa singularidade, toda a nossa humanidade, né? A nossa singularidade humana, ela está nessa semente. Que quando eu consigo oferecer para minha semente, seja ela semente do que for, né? Algumas pessoas vão ser uma linda flor, outras serão orquídeas, outras serão gramíneas, outras serão jacarandá, outras serão aqui em Goiás, né? A gente tem muito ipê, outras serão ipê, e cada uma tem a sua função, independente de que flor e que planta seja. Dentro dessa nossa semente tem a nossa potencialidade para ser. E que quando nós oferecemos para a nossa essência o solo adequado, o ar adequado, o sol adequado, o adubo adequado, para que a nossa semente ela possa nascer e nutrir as suas raízes, essa semente ela coloca esse potencial para fora por meio do florescimento, ela nasce, né? E assim, cada uma dentro da sua singularidade cumpre o seu papel. Eu dei o exemplo
aqui de Goiânia, né, que a gente tem muito ipê. Na época específica, a gente anda aqui pelas calçadas, pelas ruas, eu vejo um lindo ipê. E aí, então, esse ipê, ele cumpriu o seu papel, que foi externalizar a sua essência de florir, né, de embelezar aquelas pessoas, as ruas, o olhar das pessoas que conseguem enxergar ali a beleza que tem o ipê. E assim somos nós temos a nossa essência, a nossa potencialidade, que quando nós oferecemos um campo necessário para esse florescimento, ou a possibilidade para esse florescimento, nós cumprimos melhor o nosso papel. Nós colocamos para fora o nosso melhor e impactamos também a vida de outras pessoas positivamente, impactamos a sociedade e cumprimos o nosso papel, que é a nossa missão nessa sociedade. Então, Seligman, quando ele diz de florescimento, é exatamente isso, é caminhar para o encontro das nossas potencialidades, dos nossos talentos, das nossas forças de caráter, da nossa singularidade, e colocar isso de maneira a externalizar para a sociedade, para impactar positivamente. E aí existe uma meta dentro da psicologia positiva, que é chamada PERMA 51, que até 2051, 51% da população mundial esteja em florescimento. Né? E por isso aqui também esse webinar é uma contribuição para esse PERMA 51, que cada um de nós a gente possa sair daqui depois espalhando esse florescimento. As pessoas a olharem de maneira mais apreciativa para quem nós somos, né? Cada um olhar de maneira mais apreciativa para quem é, para a singularidade que tem, para as características que tem, e assim consiga florescer e oferecer o melhor para as pessoas. Que a cada dia a gente possa entregar o nosso melhor. Isso também é bem-estar. Quando a gente consegue servir, a sensação de utilidade, ela nos traz também bem-estar, e eu vou mostrar em que parte que isso está, né? Então, Seligman e os seus autores, né, e todo o grupo de pesquisa, estabelece ali 5 elementos, por meio da pesquisa, 5 elementos que nos trazem bem-estar. É mais ou menos dizer que esses 5 elementos, esses 5 pontos aqui, quando a gente consegue intencionalmente buscá-los ou ter na nossa vida, nós temos o maior nível de bem-estar e é o mesmo que dizer que nós somos mais felizes. O primeiro item, né, então, PERMA é um acrônimo em inglês para emoções positivas, engajamento, relacionamentos positivos, sentido e realização. Então, são 5 pontos que nós temos que buscar na nossa vida para sermos mais felizes. E o primeiro deles é a emoção positiva. Como eu disse para vocês algumas vezes, quando nós falamos de emoção positiva, é justamente esse buscar intencionalmente aumentar o nosso nível de bem-estar, né? Então, Seligman diz que quando nós conduzimos a nossa vida em busca e tendo também mais consciência dessas atividades que nos trazem mais emoções positivas, nós temos uma vida mais aprazível, uma vida mais prazerosa, uma vida mais feliz, né? Então, esse é um caminho para uma vida mais prazerosa, né, mais aprazível, é buscar ter mais emoções positivas no nosso dia a dia. Quando a gente diz de emoções positivas, nós precisamos primeiro entender o que é uma emoção, né? E eu gostaria de perguntar para vocês, quando a gente fala emoção, o que vem à cabeça de vocês? O que é uma emoção? Se vocês conseguirem até colocar depois aqui no chat que eu estou acompanhando, que ela disse que um dia a sobrinha dela, a afilhada dela, perguntou o que era mesmo, né? Madrinha, o que é mesmo? Então, a emoção é quase que isso, né? É o mesmo. A gente sabe, mas para explicar, às vezes, nós não temos a palavra, né? E aí, o interessante é que, quando a gente diz de emoção, tem a ver com um estado emocional. Algumas pessoas dizem assim, Poliana, é aquilo que eu sinto, né? Emoção é aquilo que eu sinto. E aí eu queria que vocês pensassem assim, algumas pessoas dizem que é sentimento, que é aquilo que a gente sente. Pense assim, se alguém chegar em vocês e começar a te dar um toque, né, na sua cabeça, no seu ombro, no seu braço, você está sentindo, não é verdade? Você tem aí algo, você sentiu. E aí a questão é, isso é uma emoção? Se aquilo que eu sinto é emoção, um toque é uma emoção? Não. A emoção, ela é inicialmente, estou acompanhando aqui os comentários, ela é inicialmente um processo hormonal, ela é neuroquímica, ela é fisiológica. E esse é um fator de extrema importância para a gente entender que quando a gente diz de neuroquímico, né, de fisiológico, então é algo que impacta o nosso corpo de uma maneira geral, é algo que impacta o nosso bem-estar. Então, quando a gente diz aqui que a emoção é um neuroquímico, é porque ela é uma descarga de hormônio que me leva para a ação.
Então, é a primeira questão que a gente precisa entender para buscar o bem-estar. Quando nós temos uma emoção, o nosso corpo ele tem uma descarga de hormônio que prepara para agir. E isso é desde que o mundo é mundo, né? Então, vamos imaginar que um homem na pré-história, ele tinha uma necessidade a todo momento de reação. Então, se aparecia um urso na frente dele, o corpo dele, o organismo dele precisava de hormônios que levassem esse homem a reagir, a ter uma resposta, a conseguir enfrentar esse urso, correr. Então, por isso que a primeira questão, ela é hormonal. Então, se isso existe sempre, nós temos ali instinto de sobrevivência que nos levam a ter emoções também de enfrentamento ou de fuga, assim como nós temos emoções que nos levam a ter maior nível de bem-estar. Então, quando nós dizemos de emoções positivas, são emoções que têm valência positiva. São emoções que impactam positivamente o nosso organismo. Então, por exemplo, dopamina, serotonina, endorfina, são hormônios de bem-estar, porque nos causam relaxamento, nos causam melhor sensação, então são descargas emocionais em nós, hormonais em nós, que faz com que o nosso corpo tenha um maior nível de bem-estar. Essas são as emoções positivas, são as emoções que, quando nós sentimos, elas nos causam essa maior sensação de bem-estar. Então, só para eu trazer algumas definições. A emoção positiva, ela representa, então, prazer, entusiasmo, êxtase, calor, conforto, sensações afins. Então, Seligman vem nos dizer que quando nós sentimos mais essa descarga hormonal de bem-estar, nós estamos sentindo ali, conduzindo a nossa vida de uma maneira mais agradável, de uma maneira mais aprazível. E essas emoções positivas, elas podem estar relacionadas ao nosso presente, ao nosso passado ou ao nosso futuro. E isso é interessante porque o meu cérebro, né, o nosso cérebro, ele não distingue se aquilo está acontecendo, se eu penso, né, se aquilo está acontecendo agora, se isso aconteceu no passado ou se isso vai acontecer no futuro. Então, se eu penso, ele entende que eu preciso daquele hormônio no presente. Então, ele tem a descarga hormonal naquele momento. Então, se eu começo a ter pensamentos que sejam de coisas ruins, meu cérebro ele vai entender que eu estou no momento que eu preciso fugir, ou estou no momento que eu preciso de força, ou estou no momento em que eu preciso de uma carga de ação. Então, ele vai liberar provavelmente mais cortisol, que é um hormônio, né, necessário para a nossa ação, mas que em excesso ele é o hormônio do estresse, ele nos deixa adoecidos. Nesse sentido, então, quando Seligman diz a respeito desse, que pode ser no passado, presente ou no futuro, eu preciso me atentar àquilo que eu penso. Porque se eu me debruço demais a pensar em situações que me deixam com maior nível de emoção negativa, isso vai fazer com que o meu corpo tenha maior nível de hormônios também que me causam sensação de tensão. É só a gente pensar que quando nós estamos num momento de enfrentamento, num momento de muito estresse, a gente sente, não é? O nosso corpo ele fica mais tenso, às vezes meu coração acelera, às vezes minha respiração fica mais ofegante, porque eu estou no momento de enfrentamento ali. Então, esse hormônio, né, por exemplo, o cortisol, ele é importante para a gente viver, se movimentar, mas em excesso ele nos leva ao adoecimento. Então, aqui, o primeiro passo já para pensar no nosso bem-estar é tomar cuidado com o nível de informação que a gente está buscando. Se a gente abre o WhatsApp hoje, é só informação, às vezes, que nos deixam mais ansiosos, que nos deixam mais negativos, que nos levam a ter pensamentos mais negativos, medo, ansiedade, angústia. E tudo isso o nosso corpo ele está enviando ali, né, nosso cérebro, claro, para nos deixar ativos e vivos, ele está enviando para nós os hormônios referentes a essas sensações. Então, para aumentar o nosso bem-estar, uma atividade que é intencional é barrar esse volume de informações. Quantidade de jornal que nós começamos a assistir com esse nível de informação negativa, isso pode nos adoecer. Então, em busca de um bem-estar, eu preciso focar, eu preciso pensar, eu preciso diminuir o nível de informação que eu trago também. Intencionalmente buscar cuidar das minhas emoções. Vamos imaginar que todos nós temos uma conta emocional.
Igual você tem uma conta bancária, nós temos uma conta emocional também. Todas as vezes que eu tenho uma emoção de valência positiva, né, alegria, gratidão, esperança, tudo isso que é de valência positiva é como se eu depositasse na minha conta emocional. Todas as vezes que eu tenho uma emoção de valência negativa ou emoção negativa, é como se eu fizesse um saque na minha conta. Então, o medo, a ansiedade e a angústia me levam a sacar da minha conta. Então, vamos imaginar que nesse período de coronavírus, questão de informação, medo, e aí a gente, né, todo mundo aí pensando, qual é a próxima etapa, o que vem por aí, ansiedade gritando a mil, é como se a todo momento eu estivesse sacando da minha conta bancária emocional. Eu estou fazendo saque constantemente da minha conta emocional. E isso, né, quando a minha conta, ela chega no zero, ela não para, não, ela me leva ao adoecimento. Então, se a gente continua só sacando da nossa conta, nós vamos entrar num adoecimento muito grave, né? Então, aqui é um ponto importante. O meu pensamento, mesmo que seja sobre o passado, sobre o presente ou sobre o futuro, ele me gera descarga hormonal no presente. Então, eu preciso pensar também positivamente, eu preciso ter um olhar de esperança, para olhar para o futuro e acreditar, né, com otimismo, com confiança, com fé, que melhores coisas estão por vir, em busca de aumentar as minhas emoções positivas. Cuidado com o nosso nível de informação para não nos levar ao adoecimento, né? A busca exagerada da informação pode nos levar para o adoecimento nesse momento. E aí aqui é um saldo importantíssimo para nós. A Bárbara Fredrickson, no livro Positividade, ela nos traz o resultado da sua pesquisa, que diz que a cada uma emoção negativa, eu preciso de pelo menos 3 positivas para me recuperar. Então, a cada uma emoção negativa que eu tenho, para o meu corpo estar bem, eu preciso fazer 3 atividades que me tragam emoções positivas. E aqui é uma informação também importante. As emoções positivas, dentro dessa teoria da Bárbara Fredrickson, que é a teoria do ampliar e construir novos caminhos, né, que é Broaden and Build Theory, ela diz que a emoção positiva é como se ela aumentasse, ela ampliasse o nosso escopo cognitivo, porque ela inunda o nosso cérebro de dopamina e serotonina, a gente consegue pensar melhor, produzir melhor, nós conseguimos acessar as informações do nosso cérebro mais facilmente. Então, por isso, se eu preciso produzir, se a minha empresa precisa produzir, se eu preciso pensar em estratégias para sair desse momento de crise, eu preciso de mais emoções positivas para ajudar o meu cérebro a pensar melhor. Então, por isso, as emoções positivas, elas são importantes nesse momento para nos recuperar. Todas as vezes que eu tenho emoção negativa, é como se ela colocasse um tampão na nossa capacidade cognitiva. Então, o medo, a ansiedade, a angústia, que são as emoções de valência negativa, elas limitam os nossos pensamentos e as nossas ações. É como se a gente não conseguisse pensar normalmente naquele momento. Nós não conseguimos acessar toda a potencialidade cognitiva que nós temos quando a gente tem muita emoção negativa. E é importante que quando a gente entra na emoção, seja positiva ou negativa, é como se a gente entrasse numa espiral, que ela pode ser ascendente, né? A emoção positiva, ela nos leva para cima, é como se a gente estivesse num redemoinho, que aumenta a nossa emoção positiva e a gente consegue pensar melhor, assim como a emoção negativa, ela me coloca na espiral descendente, eu me sinto mais para baixo, eu me sinto sem ânimo, eu me sinto sem força naquele dia. Então, aqui, eu acho que está o ponto-chave do nosso webinar. Nós precisamos buscar atividades intencionalmente para aumentar o nosso nível de dopamina, serotonina, endorfina, ou seja, nosso nível de bem-estar, para conseguirmos sair de um adoecimento futuro, caso nós não lidemos bem com essa situação. As emoções negativas, elas podem nos adoecer. A gente entra, né, diz um psiquiatra bem interessante que ele diz que a próxima etapa nossa do adoecimento nessa quarentena, se a gente não cuidar do nosso emocional, é entrarmos num nível de sarcasmo, de tédio, em que a gente chega ali e não sabe mais o que vem, então vai todo mundo, né, aquela sensação de improdutividade. Então, por isso que a emoção positiva, ela é primordial para nos recuperar. Então, o primeiro passo é acordar de manhã, colocar uma roupa, saber que nós estamos produzindo, não ficar parece, né, coisa simples, mas não ficar de pijama o dia inteiro, porque essa sensação de vestir uma roupa me traz a sensação de que eu estou mais produtiva, é como se eu desse ordem para o meu cérebro para ser produtivo, e ser produtivo é uma sensação de utilidade, então é a sensação de trazer também hormônios de bem-estar.
Então, se eu posso deixar uma dica, é acorde de manhã, tome um banho, vista uma roupa, se arrume, porque isso também é uma forma de nos ajudar e ajudar as pessoas que estão conosco, né? Servir a nossa família também. E aqui, né, nessa ainda relação 3:1, tem algumas informações do que as emoções positivas elas fazem conosco, né, desculpa. O que as emoções positivas nos trazem de benefício. As atitudes positivas, elas diminuem o risco de ataque cardíaco, porque nas emoções positivas nós temos uma melhor frequência respiratória, uma melhor frequência cardíaca e, por consequência, uma melhor circulação sanguínea. Aqui algumas dicas: segurar a mão de alguém acalma os nossos nervos, ou seja, nos traz uma sensação de bem-estar. Cartas de amor podem baixar o nosso colesterol, tudo isso porque são atividades intencionalmente em busca de situações positivas. Passar o tempo com o ser amado abaixa a pressão sanguínea. Encontrar alguém que você ama exercita o seu coração. Abraços liberam ocitocina e diminui o estresse. Rir ajuda a melhorar a circulação do sangue. São todos exemplos aqui de situações positivas e o que eles causam em nós. Então, o que as emoções positivas fazem, de acordo com Barbara Fredrickson? Elas nos protegem das emoções negativas e nos ajudam a reverter os seus efeitos. Isso porque, por mais que a emoção, vamos imaginar, fiz algo que é positivo para mim, uma emoção positiva, eu fiz um depósito na minha conta emocional, esse depósito, ele não dura só no momento presente, ele dura um pouco mais no nosso dia, então isso nos protege dos efeitos da emoção negativa. Só para vocês terem uma noção, uma pessoa que tem 1:1, né, a cada uma emoção negativa, ela só tem uma positiva, ela está em depressão. 2:1 é uma pessoa limítrofe. Então, 3:1 é para uma pessoa estar bem, saudável. Então, nós precisamos de fazer atividades que nos tragam esse bem-estar. As emoções positivas, elas melhoram os relacionamentos interpessoais, elas ampliam o nosso pensamento, a nossa capacidade de criatividade para resolver problemas, elas constroem novos recursos que funcionam como reservas diante das dificuldades e nos ajudam na recuperação de experiências negativas, assim como melhora o desempenho geral de grupo. Por isso que eu disse que em empresas a gente trabalha muita emoção positiva, principalmente de acordo com o que as pesquisas comprovam, o que mais nos impactam enquanto produtividade em grupo são emoções de gratidão, compaixão e perdão. Então, são 3 emoções positivas que, vivenciadas nas empresas, ajudam as pessoas a serem mais produtivas. Então, compaixão, gratidão e perdão são 3 exemplos de emoções positivas que nos trazem alto bem-estar. E aqui, exemplos de 10 emoções positivas, de acordo com a Barbara Fredrickson, são aquelas que as pessoas mais relatam que conseguem obter no dia a dia. Amor, alegria, serenidade, gratidão, interesse, esperança, orgulho, diversão, inspiração e admiração. E ela conseguiu, junto com os seus psicólogos, comprovar que é como se o amor fosse a emoção positiva do centro. A partir do amor, a partir das atividades que eu amo, ou das pessoas que eu amo, ou daquilo que eu amo, eu consigo ter maior experiência de serenidade, de gratidão, de interesse, de esperança, de orgulho, de diversão, de inspiração, ou seja, isso me leva a ter mais facilmente as outras emoções positivas. E aí, então, aqui a importância, dentro de tudo isso que a gente conversou, qual a importância, então, da emoção negativa? Vamos imaginar que nós temos, esse é um exemplo da Barbara Fredrickson, tá? Que nós temos um barco à vela. Imagine aí um barco à vela no mar. Se a gente olhar para esse barco, nós vemos ali que grande parte dele está sobre a água. A vela está sobre a água, né? Parte do barco está sobre a água. Então, para esse barco fluir, o vento ele precisa bater na parte maior, que é a que está sobre a água. Então, vamos imaginar que essa parte maior são as emoções positivas. Elas têm que ser na nossa vida em maior volume, em maior quantidade. Mas existe uma parte importante do barco à vela ali que está sob a água, que por mais que ela é menor, ela é uma parte de extrema importância para esse barco não virar, para esse barco não conseguir fluir, né? Para manter esse barco em pé, existe a emoção negativa, ou seja, existe a parte sob a água. Então, a emoção negativa ela é importante para nós, para nos movimentar, porque quando a gente tem um estresse, a gente busca ali resolver a situação, ela é importante para nós, a gente não nega isso.
mas sabendo que ela exige mais do meu organismo, eu não posso ficar fixado só na emoção negativa. Eu preciso pensar nessa inteireza do ser humano, né? Que nós somos seres integrais, e aí de maneira mais acentuada buscar o nosso bem-estar. E aqui, então, a fórmula da felicidade, que é da Sonja Lyubomirsky. Ela diz que felicidade, de acordo com as suas pesquisas, é mais ou menos essa fórmula aqui. Felicidade é igual 50% diz respeito da nossa característica genética, da nossa individualidade, daquilo que nós trazemos dos nossos pais, da nossa predisposição a buscar e sermos mais felizes. Então, são as nossas características pessoais. 10%, desculpa, né, são as condições, é contingencial. É mais ou menos dizer que o que está acontecendo agora com o coronavírus é contingência, é o momento, é a nossa situação, é situacional, é a nossa realidade. Mas que 40% da nossa felicidade diz respeito às nossas ações, é a nossa decisão, é a nossa intenção de buscar a nossa felicidade. 50% eu não mudo, porque são as minhas características genéticas. 10% eu não tenho tanto poder sobre, porque é a contingência e são as situações que estão acontecendo, mas 40% é a minha responsabilidade. Por isso que o nome do nosso webinar é Atividade Intencional de Bem-Estar, que está aqui nesses 40% do que eu posso fazer em busca da minha felicidade. Diz respeito à minha decisão de ser mais feliz. Então, quando a Sonja nos traz essa pesquisa, junto, claro, com os outros psicólogos pesquisadores, quer nos demonstrar que a nossa intenção, a nossa ação, a nossa decisão tem muito poder sobre a nossa felicidade, sobre o nosso bem-estar. E aí eu preciso, então, decidir neste momento por estar bem. Então, atividade intencional diz respeito ao que eu faço para estar bem. Eu dei o exemplo, né, simples aqui de acordar de manhã disposto a ser produtivo, ainda que seja em casa, ainda que os meus filhos estejam correndo para todo lado, ainda que a configuração seja outra, é a minha decisão de enfrentar o momento dessa forma, né? Então, 40% é a nossa decisão. Então, por exemplo, eu trabalho em casa, coordeno a pós-graduação do IPOG, atendo os meus clientes aqui de casa também. Tem colégios que eu atendo, porque eu faço a parte socioemocional em colégios. Tem colégios que eu atendo que nós estamos atendendo crianças de maneira online. Então, é uma reconfiguração. Tenho 3 filhos, cuidando desses 3 filhos, fazendo atividade de escola com essas 3 crianças aqui. É uma nova configuração. Eu posso decidir, dentro desses 40%, a murmurar, reclamar e a me entregar para a situação, ou eu posso decidir pelo meu bem-estar, pela minha saúde, pela saúde dos meus filhos, pela saúde da sociedade, querendo impactar positivamente a sociedade. Então, eu posso decidir querer agir mesmo assim. Então, por isso que a gente precisa buscar o nosso bem-estar, a nossa saúde emocional. Hoje, a questão emocional já é a primeira causa de afastamento no trabalho no Brasil. Se nós não agirmos nesse momento, se nós não cuidarmos do nosso emocional, imagina o que isso vai virar futuramente, né? Então, para cuidarmos melhor do nosso país e conseguirmos sermos mais produtivos, a gente precisa cuidar do nosso emocional agora, então buscar as emoções que nos tiram dessa situação de enfrentamento, né? Então, de uma maneira geral, a gente percebe que as emoções positivas, elas depositadas de maneira intencional, elas nos trazem esse bem-estar. E aí é pensar na configuração do meu dia, o que eu posso fazer. E aqui nos slides eu deixo algumas dicas para vocês, tá? E nós vamos até colocar um e-book também, com atividades que vocês podem fazer em busca desse bem-estar. Mas é pensar em coisas simples, é lembrar, por exemplo, da sua adolescência, o que você fazia que você gostava. Eu, por exemplo, eu passei minha adolescência dançando, né? Eu sou, por mais que eu seja introvertida, eu sou geração El-Chan, então eu amava dançar junto com as minhas amigas. E uma coisa, então, que me conecta com o meu bem-estar é dançar. Dentro disso que eu posso fazer aqui em casa é dançar com os meus filhos. Então, eu posso dançar, eu posso cantar, eu posso buscar atividades que me tragam bem, eu posso cozinhar para minha família, eu posso aí buscar, então, dentro da minha singularidade, algo que eu possa fazer em busca de me sentir bem. Algo que tem um poder muito grande, né, que é uma emoção positiva, de uma carga de valência positiva muito grande, é atividades de gratidão. Então, cartas de gratidão, mandar mensagem de gratidão, agradecer as pessoas de extrema importância para o nosso bem-estar.
Então, uma ligação que você puder fazer para os seus pais ou para as pessoas que foram importantes na sua vida, mandar uma mensagem para alguém que seja significativa, agradecer, acordar de manhã, agradecer pela oportunidade de ter mais um dia. Então, praticar a espiritualidade, seja ela qual for a sua religião, a sua espiritualidade, sua visão de mundo, exercer esse momento de espiritualidade é algo importante para o nosso bem-estar, nos conectar, né? Seligman, quando ele diz lá no PERMA, de sentido, ele diz que é saber que nós pertencemos a algo maior do que o nosso eu. Então, seja para você o maior, né, que você entenda, seja Deus, seja o universo, qualquer visão de mundo que você tiver, é se conectar com esse algo maior e pensar que você pode contribuir nesse momento de qualquer forma. A generosidade, ela nos traz bem-estar. Então, por mais que a gente pareça, né, que nós estamos fazendo pelo outro, pesquisas comprovam que isso aumenta o nosso bem-estar, isso aumenta a nossa dopamina e serotonina. Então, ser gentil com as pessoas, oferecer para ajudar o vizinho, para quem tocar uma música para que todos ouçam. Se você canta muito bem, cante para outras pessoas. Se você consegue fazer uma live, faça uma live falando de assuntos que possam ajudar as pessoas. Ligue para alguém, ofereça ajuda. Pergunte se tem alguém da sua família precisando de ajuda. Tudo isso são ações importantes que nós podemos fazer, que nós impactamos a sociedade, ou seja, tem a ver com a nossa missão, tem a ver com florescimento, mas que nos trazem maior carga de bem-estar, aumentam as nossas emoções positivas. Então, por exemplo, esse meu momento aqui com vocês é altamente de emoções positivas para mim, é cumprir minha missão, é sentir que de alguma forma eu estou ajudando as pessoas, contribuindo com as pessoas, então isso aumenta as minhas emoções positivas. Então, é você pensar dentro da sua vida o que você pode contribuir com gentileza, daquilo que você gosta de fazer, daquilo que você é capaz de entregar agora, fazer a leitura de um livro que você goste, ver um filme que te traga emoções positivas, um filme de comédia, um filme de esperança. Não é momento para ver filme de terror, não é momento para ver série de suspense, até porque a nossa vida real, de certa forma, já nos traz isso. Então, para ver coisas que você gosta e que te façam bem, para ligar para uma pessoa que você goste de conversar, para ligar para um amigo que você tem certeza que ele é uma fonte de emoção positiva para você, porque é sempre muito boa risada, né? Sempre é um amigo que te traz emoção positiva. Então, é fazer coisas que te fazem bem. Novamente, a situação, ela permanece. E, de certa forma, a gente não tem tanto poder sobre ela. Nós não temos poder sobre a nossa situação e como nós impactamos a vida das pessoas. Então, aqui a dica é usar das nossas características pessoais em busca de um servir. Nós aumentamos muito a nossa emoção positiva quando a gente se sente útil. Por isso a questão de não ficarmos ali de pijama o dia inteiro, que a gente se sente, ainda que inconscientemente, é como se nós nos sentíssemos ali não tão produtivos. Então, a ideia é trazer produtividade, alinhado com bem-estar, alinhado com coisas que eu goste de fazer, coisas que me façam bem, coisas que eu goste de saborear. Às vezes é saborear uma comida que eu goste, me dar o prazer de saborear um chocolate que eu gosto de comer, porque isso é emoção positiva também. Então, é ir em busca de coisas que me façam bem e me recuperem nesse momento, né? Que me tragam maior nível de bem-estar. É cuidar do nosso emocional, porque isso vai nos garantir saúde para nós continuarmos aí enfrentando as próximas etapas que virão. Então, eu queria abrir também, eu sei que, pelo que eu estou vendo aqui no chat, às vezes as considerações de vocês chegam de maneira atrasada aqui para mim, né? Tá chegando agora respostas de perguntas que eu fiz anteriormente. Mas eu queria me colocar à disposição de vocês também para perguntas, né? Considerações que vocês queiram fazer, dicas que vocês queiram colocar, porque tudo isso é um momento de contribuição. E aí, só para reforçar, nós fizemos como se fosse um e-book, é algo muito simples, dizendo ali de dicas de atividade de bem-estar e o que as emoções positivas elas fazem, nos trazem, né? Assim como o que não seria interessante fazer nesse momento, porque nos traz emoção negativa, como, por exemplo, esse volume muito grande de informação, esse assistir jornal demais, buscar informação demais, que acaba aumentando em nós o medo, a ansiedade, a angústia, né? Então, a ideia sempre é partir para essa positividade nesse momento, que é o que vai nos recuperar enquanto saúde.
Agora que está chegando aqui para mim no chat, as respostas de vocês do que é emoção, tá? Então, eu vou só acompanhar aqui, mas eu gostaria que vocês ficassem à vontade para me colocar, para fazer alguma consideração, alguma pergunta, alguma coisa que não tenha ficado claro, que vocês queiram perguntar. Estou aqui à disposição de vocês. Estou vendo aqui as respostas do Wilson. São sensações causadas, as emoções podem ser prazerosas, isso mesmo. Ok, estou acompanhando aqui, mas está chegando agora para a minha definição de vocês do que é uma emoção. Vamos lá. Algumas pessoas me pedindo para repetir a parte de emoção, né? Porque travou no momento. Então, a emoção, ela é neuroquímica, ela é uma descarga hormonal que nos leva à ação. É uma descarga de hormônio que o nosso cérebro emite, né? Nosso sistema límbico, ele é acionado e ele manda para o nosso corpo a necessidade de produção de algum hormônio para que a gente consiga agir. Então, tudo na nossa vida, ele começa por uma sensação de emoção. Tem um neurocientista que ele dá um exemplo que é só a gente imaginar assim: estamos nadando numa ilha paradisíaca, né? Estou nadando num mar lindo, e aí, de repente, eu vejo um cardume de peixes vindo para o meu lado, esse cardume se abre e eu dou de cara com um tubarão. Antes do meu cérebro entender, né, e eu processar que aquilo é um tubarão, de sentir o medo em específico, o meu cérebro, por inteligência, ele já mandou para o meu corpo os hormônios necessários para que eu consiga fugir dali, né, para aumentar a minha frequência cardíaca, para acelerar o meu coração, para que eu consiga me movimentar mais rápido. Ele tira a energia de onde que não é necessário. Por isso, assim, aquele frio na barriga é tirando a energia do nosso sistema digestório, que não é necessário naquele momento para fugir. Então, é como se o nosso corpo, ele, por inteligência, reagisse. E essa reação, ela é uma emoção, tá? É essa descarga hormonal que me leva para a ação, seja ela de valência positiva ou seja ela de valência negativa, que seria, nesse caso, de medo, ansiedade e angústia, ou valência positiva, de gratidão, de esperança. Então, tudo que aumente a minha dopamina e o meu bem-estar. Estou acompanhando as dúvidas de vocês aqui. Francisco disse aqui, né, um estado complexo de que nos move. A emoção é algo inato, que a Larissa perguntou, exatamente isso, Larissa, porque ela vem do nosso instinto de sobrevivência, ela é algo imprescindível para o ser humano. Por isso que, mais ou menos assim, a diferença de emoção e de sentimento. A emoção é descarga hormonal e ela vira um sentimento quando eu começo a processar isso, tá? Então, quando a minha cognição entende daquele momento, aí eu posso sentir algo a respeito daquela descarga hormonal, tá? Então, o sentimento já é um processamento cognitivo de como eu interpreto essa realidade. Então, por isso que alguns momentos pode ser, se eu fizer a descrição de uma situação, para alguns vai dizer assim, nossa, que momento maravilhoso, porque diz respeito à interpretação dele, pode ser que tenha pessoas que vai dizer assim, pelo amor de Deus, eu queria fugir desse momento. Então, isso é a singularidade, essa interpretação a gente chama de sentimento. Então, sentimento já seria uma interpretação da nossa emoção. Deixa eu ver aqui mais. Estou lendo aqui as considerações de vocês. Então, é isso, pessoal. Como nós já temos aqui 1 hora de webinar, eu quero mais uma vez me colocar à disposição de vocês, tem um material complementar, me coloco também à disposição, seja por meio dos contatos que eu coloquei no começo para vocês, ou das minhas redes sociais, ou se precisar entrar em contato com a Vetor para passarem meu contato também, eu estou à disposição de vocês. A ideia é sempre contribuir com esse momento que nós estamos vivendo, para que juntos, enquanto comunidade, enquanto humanidade,
nós consigamos passar melhor por tudo isso, não só sobreviver, mas ter uma existência significativa, que a gente passe mais fortes e ainda mais produtivos numa sociedade que consiga caminhar para o bem comum, né? Uma sociedade em florescimento. E para isso, contem comigo naquilo que, né, eu puder ser útil para vocês, em busca do seu florescimento ou do florescimento das pessoas que estão à sua volta. Conte comigo, conte conosco, conte com a Vetor também, porque a nossa ideia é essa contribuição. Eu só quero dizer uma frase, né, que eu sempre termino as minhas aulas e as apresentações com ela, que diz assim, que não são as pessoas felizes que são gratas, são as pessoas gratas que são felizes. E essa é uma realidade que eu verdadeiramente acredito, que a gratidão, ela nos torna mais felizes, ela aumenta o nosso bem-estar. Então, toda a minha gratidão a vocês por essa tarde, por terem me feito companhia aqui, né? A minha gratidão à Vetor por esse convite tão lindo e por essa parceria de tanto tempo, que para mim é um motivo de muita alegria. Então, gratidão por essa tarde, que possamos caminhar sempre rumo ao florescimento, né? Que Deus abençoe vocês imensamente, contem comigo, um forte abraço.